Vamos lá, boa aula. No play. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Muito prazer, eu sou a Julianina. Eu sou artista circense há muitos anos e durante a minha trajetória criei um amplo repertório de cenas e espetáculos que foram apresentadas em várias praças, palcos, picadeiros e espaços culturais do país. Além disso, realizei várias circulações por pequenas cidades do sertão nordestino, unidades da Fundação Casa e outros espaços que usualmente não recebem espetáculos, compartilhando com públicos bem diversos. Nesse momento, também estou fazendo um mestrado com pesquisa em palhaçaria, que espero partilhar com vocês em breve. Depois de um tempo me apresentando, eu comecei a pesquisar quais metodologias existiam para se criar uma cena cômica. Algumas vezes, a gente está sem criatividade, outras vezes a gente está com muita ideia na cabeça, mas sem foco para organizar e fazer o número acontecer. Com certeza, se você já viveu um processo criativo, você sabe disso. E foi aí que eu comecei a juntar tudo que eu tinha aprendido e partilhar com artistas que estão em processos criativos. Ressalvas úteis. Primeira pergunta: o que te faz rir? O que é humor para você? Pense sobre isso durante alguns segundos. Com certeza, cada pessoa que está vendo esse vídeo pensou numa coisa diferente. Isso porque o riso é pessoal. Eu posso rir de alguma coisa que a pessoa do meu lado não vai rir. Assim como eu posso não rir de uma coisa que alguém do meu lado está morrendo de dar risada. Então, talvez, nem tudo que eu fale aqui você reconheça como alguma coisa engraçada. Ricardo Araújo Pereira escreveu um livro ótimo sobre o humor. Então eu vou começar com uma frase dele. O humor é contraditório. É agressão, mas também pode ser curativo. É crueldade, mas também pode ser compaixão. É sobrecarga, mas também pode ser alívio. É humilhação, mas também pode ser apoteose. É leviandade, mas também pode ser sensatez. É faísca, mas também pode ser extintor. Todas as considerações sobre humor são incompletas, exceto talvez essa. É um fenômeno esquivo, ambíguo e resistente à compreensão. A filosofia deu pouca atenção ao humor, e nenhuma, infelizmente, a palavra caraca. Não serei eu a preencher essa omissão. Faltam-me competências e vontade para definir rigorosamente o humor. Cômico, sátira, espírito, farsa, ridículo e até riso. Por isso, usarei essas palavras com alguma descontração, presumindo abusivamente que elas são muitas vezes metonímia uma das outras. Ou seja, elas têm o mesmo significado. E a partir disso, eu aprofundo essa reflexão. Seguindo essa lógica de que o riso é pessoal, em muitos casos, ele pode também ser excludente quanto a gênero, raça, corpo, etnia, dentre outras interseccionalidades do nosso ser humano. Isso é, alguém pode rir de algo que, na verdade, coloca como objeto de riso uma pessoa que não quer estar nesse lugar. Será que é mais potente um oprimido rindo de um opressor ou um opressor rindo de um oprimido? Certamente é mais potente um oprimido rindo de um opressor, porque durante grande parte da história foi o contrário, ou durante toda a história. Dito isso, é importante estarmos sempre atentos a: do que estamos rindo? Sobre o que estamos rindo? Cabe a nós, artistas, pessoas, refletirmos antes das nossas criações que envolvem o riso. Diga-me do que tu ri, que te direis quem tu és. Premissas para o riso. O riso é coletivo, é social, é inerente a qualquer ser humano. Todos temos um conjunto de crenças, ou vocês podem chamar de regras, coisas que a gente acredita, maneiras de ver e compreender o mundo. Por exemplo, se a gente vê uma pessoa atravessando a rua, a gente sabe que ela vai sair de uma calçada, vai atravessar e vai chegar até o outro lado. Ou seja, ela vai do ponto A ao ponto B. Porque sempre foi assim. Todas as pessoas que a gente viu atravessando rua, atravessavam direto, salvo algumas exceções. Caso algo aconteça no meio desse caminho, a nossa crença é quebrada. As certezas são suspensas. E assim,
pode ocorrer o riso, pode ocorrer o choro também ou outras emoções. Mas para fazer rir, então, é necessário suspender a crença, quebrar com a regra. A pessoa que atravessar a rua no meio escorrega numa casca de banana. Ou então ela dá um mortal do nada, acontece qualquer outra coisa. Do ponto A ao ponto B, alguma coisa acontece no meio, suspende a crença e pode gerar o riso. Tem uma frase ótima que diz: comédia é sobre uma pessoa comum, lutando contra obstáculos intransponíveis, sem ter muitas das habilidades necessárias e ferramentas para vencer, mas sem nunca perder a esperança. Steve Kaplan. Quanto mais verdadeira for a sua cena, mais engraçada ela pode ser. Se eu finjo não conseguir fazer alguma coisa e eu finjo muito mal, quem está assistindo provavelmente não vai dar risada. Tem uma questão importante, que é verdade, realidade e surpresa. A cena, ela não precisa ser verdade, mas ela precisa parecer ser verdadeira. E sobre a surpresa, dificilmente a gente percebe o nosso estado antes do riso. Quando a gente está assistindo alguma coisa, a gente não percebe a transição, a gente de repente já está rindo. E quanto menos consciente é a percepção dessa transição, maior é a intensidade e eficácia do riso. O riso é sempre riso de um grupo. Isso é muito importante. Tem uma comunidade, uma cumplicidade. A gente tem que compreender do que a gente está dando risada. A gente tem que conhecer a sátira. A gente não vai rir de uma paródia se a gente não conhecer o texto original. A gente tem que saber o que envolve aquela piada. Uma pergunta muito boa é: quantas informações a pessoa que te assiste precisa ter para compreender a sua piada? O Bergson fala que uma cena cômica ela pode ser composta por 3 elementos. Personagem. Você pode ter uma personagem que já é engraçada só por existir. Seja pelas expressões do rosto, pela voz, pelas roupas, pela forma de andar, pela forma de se mexer. Enfim, pode ser uma personagem puramente engraçada. 2. As palavras, onde o que a personagem diz é engraçado. Ou seja, a personagem pode não ser muito engraçada, mas o que ela diz é. Tem muita gente que faz coisas assim, tem um bom texto, mas não é uma personagem muito engraçada, e tá tudo bem. 3, situação. Você coloca uma situação cômica, você cria uma situação cômica. Agora, imagina, você pode juntar personagem, palavras e situação, ou escolher só 2 coisas, enfim, vai depender de você. Vamos falar um pouco mais sobre coisas que eu acho que vão interessar muito para vocês. E quem sabe o humor, a comédia não seja um modo especial de olhar para as coisas. Bonito isso, né, gente? Eu acho bonito. Não muito engraçado, mas é bonito. As chaves do riso, ou as chaves do humor. Eu vou partilhar agora com vocês algumas chaves que nos ajudam muito a criar cenas cômicas. Primeira, quebra de expectativa. A gente é levado a acreditar que uma coisa ia acontecer de uma maneira e a coisa acontece de outra. Muitas situações cômicas são geralmente uma quebra de expectativa. Essa quebra de expectativa ela é muito utilizada na criação de cenas cômicas. E também tem o famoso tempo 3, que talvez você já tenha ouvido falar. Que é o seguinte: você faz uma mesma ação, por exemplo, eu entro em cena para beber água. Da primeira vez, eu bebo água de um jeito. Da segunda vez, eu bebo água do mesmo jeito. E na terceira vez, eu faço alguma coisa genial para beber água de outra maneira. Isso pode ser cômico, dependendo da escolha das suas ações. Na terceira, você quebra, porque na primeira você faz, na segunda você confirma a regra da maneira como você faz e na terceira você quebra a regra. É bem importante você confirmar a regra antes de quebrar ela. Distração. Um homem que ao andar na rua tropeça e cai de bunda no chão pode fazer com que as pessoas à sua volta deem risada. O fato desse ato ser involuntário e incontrolado é o que provoca o riso nos outros. Lembra da coisa da surpresa e da verdade? Sair da ordem natural do mundo, da ordem natural das coisas. A sociedade, ela exige da gente uma atenção constante.
A gente não pode se distrair, não pode olhar para o lado, temos que estar prestando atenção em tudo, em cada movimento. E aí, quando a gente não presta atenção e a gente se distrai, pode acontecer o riso. Inversão, outra chave do humor. Aquilo que é contra a ordem natural do mundo. Sei lá, um palhaço triste, ou uma criança que dá bronca no pai porque ele não quer comer, ou então uma polícia que rouba o ladrão. Inverter a lógica que a gente já está acreditando por anos. É uma troca de hierarquia entre dominante e dominado. A gente pode usar a inversão também, que também é uma quebra de expectativa, com palavras. Por exemplo, pegar ditados que todo mundo já conhece, frases que todo mundo já ouviu na vida e falar ela de outra maneira, ao contrário. Exemplos bestas, para vocês pensarem em exemplos melhores aí na casa de vocês. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande sombra. Ou a pressa é inimiga da procissão. Ou água mole em pedra dura, tanto bate até que molha. Péssimos exemplos, né, gente? Eu sei que são péssimos, mas é para vocês entenderem como é que a gente inverte a lógica de uma frase que todo mundo já conhece e a gente consegue fazer ela de outra maneira. Outros exemplos. Quando eu morrer, quero morrer que nem meu avô, dormindo, e não como os passageiros do ônibus que ele estava dirigindo. Vocês estão rindo? Mas saibam que eu já fiz 3 faculdades, viu? Só não fiz a 4ª porque acabou o tijolo. Outra chave do humor. Transgressão, subversão. É quando a expressão se choca com a moral. Por exemplo, a gente condena o comportamento. O riso ridiculariza o indivíduo. Uma freira que fuma muito se choca com a nossa moral. Ou alguém que vai num casamento chiquérrimo, que tá todo mundo de terno, gravata, a pessoa vai de sunga num casamento. Pode se chocar também. Quebra com a lógica daquilo que era esperado. A sociedade, ela nos apresenta fórmulas e molduras já prontas e obedecem a muita rigidez. Se essa rigidez for quebrada, pode haver a comicidade. Mais uma chave do humor, identificação, que ela pode ser com alguém ou com algo cotidiano, com uma ação. Então, por exemplo, se eu sou mãe e aí eu vejo um meme de mães, eu me identifico com aquilo e posso achar aquilo mais engraçado. Então, quanto mais nichado, menor, mais é engraçado. Mas você precisa conhecer do que você ri. Isso é bem importante. Identificação. E você pode escolher ações que qualquer pessoa do público vai se identificar ou já vai ter passado por isso na vida. Mais uma chave. Exagero. Bom, essa é muito utilizada, né, na comédia. Tipo, você pode exagerar em ações, você pode comer muito, ou você pode ser muito avarenta, ou você pode aumentar uma história, aquela coisa da história do pescador, assim, tipo, aumentar uma história de uma maneira que ela fique totalmente exagerada. Você pode exagerar também um modo de você se mexer, um modo de andar, como é que seu corpo se movimenta. Ou você pode escolher uma tese, uma ideia, defender loucamente, exageradamente. Outra chave do humor. Imitação, paródia. Que aí pode ser uma paródia de uma música, ou uma paródia de uma cena famosa, que todo mundo conhece. Ou pode ser, enfim, você pode escolher qualquer coisa que as pessoas conheçam e criar uma paródia. Apresentei para vocês algumas chaves do humor. E vocês podem usar elas para criar vários tipos de piadas e de gags. Vários. E agora pergunto de novo. Do que você ri? O que você acha engraçado? E agora vamos falar da construção da cena cômica, agora que a gente está cheia de materiais e ideias, elementos. Bom, tudo isso que eu já falei, você pode usar na construção de uma cena cômica. E agora eu vou falar alguns exercícios práticos para desenvolver a sua criatividade e também te ajudar a organizar as ideias todas loucas que passam pela sua cabeça. Primeira coisa muito importante, muito. Tenha um caderno. Um caderno. Você tem que ter um lugar onde você anota todas as suas ideias. Um mesmo lugar, não dá para cada semana você ter um caderno diferente. Anote tudo que vem na sua cabeça sem filtro. Tava andando na rua, teve uma ideia, tá sem o caderno? Anota no celular e depois passa para o caderno. Registre tudo sem se julgar. Depois você vai revisitar as anotações e pode aproveitar ideias
que pareciam banais ou pareciam inúteis. Então vamos lá para um exercício prático. Escolha uma cena que você ache engraçada. Preferência para uma cena que esteja disponível na internet, para que você possa assistir mais de uma vez, assistir várias vezes. Assista essa cena. Pega o seu caderno e anota num papel. Por que você acha essa cena engraçada? Escreva também quais chaves do humor você identifica nessa cena e como que elas são utilizadas. Você pode fazer esse exercício com vários tipos de cenas, de stand-up, com chaves, com Chaplin, com memes. Entender quais são as chaves do humor que estão ali e por que você acha engraçado. Isso vai ajudar muito a treinar o olhar. Treine o seu olhar e a sua mente para entender por que as coisas são engraçadas. Você passou por uma situação no seu dia e você deu risada? Para um pouco e tenta entender por que você riu. Qual chave do humor estava presente ali? Qual foi a quebra de expectativa alcançada? Qual foi a regra que foi quebrada? Bom, agora vamos falar da criação de uma cena cômica mais autoral, digamos assim, né? Lembram do ponto A ao ponto B? Que no meio acontece alguma coisa que suspende a crença, suspende a regra? Tem 3 perguntas que eu gosto muito de me fazer antes e durante e até depois da criação de um número. Então, de novo, pega o caderno, escreva as perguntas e as respostas. Todas essas perguntas são relacionadas à sua cena, ao seu número cômico. Primeira pergunta: de onde vim, pra onde vou? Gente, é do número, tá? Não é da vida. De onde eu tô vindo? Tô vindo do mercado, carregada de compras? Eu tô me arrumando pra ir pra uma festa? Eu tô chegando fugindo da polícia em cena? Aqui o ponto é entender o que acontecia com você antes de entrar em cena, ou então pra onde você vai quando sair. Isso pode estar só no seu imaginário, no seu subtexto, mas quanto mais você souber, melhor. Segunda pergunta: o que eu vim fazer aqui? Essa pergunta você deve responder com um verbo. Por exemplo, eu vim limpar o palco, ou eu vim para reclamar da vida, ou eu vim realmente mostrar uma habilidade incrível circense que eu tenho para vocês. É importante você saber o seu objetivo antes de entrar em cena, o que você veio fazer. Isso ajuda muito na criação do número, gente, muito. Terceira pergunta: quem sou? Onde estou? Quem sou eu? Eu sou uma contra-regra? Eu sou uma professora de dança que vou dar uma aula de balé para vocês? Eu sou uma malabarista? Onde eu tô? Eu tô realmente em cena, num circo me apresentando? Ou eu tô no meu banheiro e as pessoas estão me vendo dentro do meu banheiro? Ou eu tô dentro de um ônibus? É muito importante você saber. Você não precisa responder essas 3 perguntas, mas pelo menos uma dessas você precisa saber responder. Bom, vocês estão aí com o caderninho de vocês na mão, anotando tudo. Então agora preparem-se para perguntas provocadoras para criação e levantamento de material. Gostei, fiquei bem blogueirinha nesse momento. Vamos lá! Por exemplo, o meu objetivo, que eu já defini, porque eu já respondi as outras perguntas antes, é: entrei em cena para cantar uma música. O que pode acontecer antes disso? Quais problemas podem acontecer? Eu posso desafinar, posso esquecer a letra, posso ficar sem ar, posso ser interrompida por um barulho de buzina que tá passando na rua. O que mais? Me digam aí, me diga pelo menos uma coisa que pode acontecer antes de cantar uma música, que te atrapalhe. Pensou? Ótimo! Agora você vai anotar num papel qual é o seu objetivo, ou seja, o que você veio fazer em cena. Veio cantar? Veio jogar malabares? Veio limpar o palco? Enfim, decida. E aí você vai listar 10 coisas que podem acontecer com você antes que você consiga finalmente fazer o que você se propôs. Segunda pergunta: a minha habilidade é solução para qual problema? Primeiro, lista num papel todas as habilidades que você tem. Ah, não tenho habilidade. Habilidades toscas, pode ser. Lista todas, as mais impressionantes, as mais bestas. Por exemplo, abrir espacate, lamber o cotovelo pode ser uma habilidade, levantar uma sobrancelha, cantar uma música, andar na parada de mão. Lista tudo, vai deixando o seu repertório escrito num papel. Agora, imagina que você tem um problema e a única solução que você tem para esse problema é a sua habilidade.
Por exemplo, você sabe lamber o cotovelo. Você pode criar toda uma cena que você se suja, tal, muita coisa acontece, suas mãos estão ocupadas fazendo outra coisa e seu cotovelo tá sujo. E a única maneira de limpar o seu cotovelo é lambendo. E aí você usa a sua habilidade a seu favor. Pergunte pros migs quais habilidades você tem. Comece a perceber coisas que você faz, únicas, diferentes. Não se julgue, escreva todas elas. Daí, você já sabe, você vai descobrir, né, os problemas. Você vai listar pelo menos 5 maneiras de tentar resolver o seu problema. Por exemplo, a coisa do cotovelo sujo. 5 maneiras. Só que nenhuma das maneiras vai funcionar. Só a sua habilidade vai ser a solução para o problema que você criou. Terceira pergunta. Quais são as 10 maneiras diferentes que eu posso realizar uma ação? Gente, essa maneira é ótima para criar uma cena. Você não tem habilidade? Você está sem ideia nenhuma? Ótimo, vai nessa pergunta. Escolhe uma ação. Qualquer ação. Por exemplo, beber água ou então vestir um casaco. Agora, descubra 10 maneiras diferentes que você pode vestir um casaco. Jogando para cima, dando uma cambalhota, colocando um braço de um jeito, colocando o braço de outro, começando pela cabeça. Lista tudo, todas as ideias. Pelo menos 10 maneiras de realizar uma mesma ação. Bom, você tá aí com a sua listinha das 10 maneiras de realizar uma mesma ação. Agora que você já tem as suas listas prontas, você vai para o próximo passo. Numerar os itens da lista. Mas como que eu vou numerar os itens da lista? Você vai fazer assim, você vai pegar o menos interessante para o mais interessante. E numerar assim, tá bom, gente? Não é o mais difícil, o mais habilidoso, não é o menos interessante. Às vezes, o mais difícil não é o mais interessante para o público. E isso você vai descobrir como? Fazendo, perguntando, testando. Aí, você vai ter um número 1 a 10. Vai ter lá a lista de ações de 1 a 10. Agora, você vai realizar essas ações de maneira mecânica. Agora é um bom momento para você pegar o celular e se filmar como quiser. Se quiser, deixa o seu papel com o roteiro no chão, ali encostado, próxima cena, porque você não precisa decorar tudo. Você vai fazer mecanicamente. Fez mecanicamente? Se filmou? Sentiu no corpo? Próximo passo. Você vai voltar para as 3 perguntas iniciais, escolher uma e elaborar melhor a sua resposta, porque agora você tem mais material para elaborar a resposta dessa pergunta. Lembrando quais eram. 1. De onde eu vim, para onde eu vou. 2. O que eu vim fazer aqui? Um verbo, uma ação para responder. 3. Quem sou, onde estou? Você tem 3 perguntas iniciais e 3 perguntas disparadoras do processo de criação cômica, hein? Agora, você vai buscar criar algo entre uma ação e outra, para que o movimento fique mais orgânico. Você tem a sua listinha lá de 1 a 10? Se filme. Apresente para os amigos. Você vai ter uma lista de ações que vai se transformar em um número em muito breve. Acredita! Outra dica para a criação de uma cena cômica. Lembra das chaves do humor que a gente falou agora há pouco? Várias chaves do humor, exagero, imitação, não sei o quê, não lembra? Ainda bem que tá gravado. Pausa e volta o vídeo, assiste de novo, anota no caderno se você não fez isso. Você pode pegar a sua ideia de cena e pensar como criar uma pequena célula para cada uma das chaves do humor. Como eu posso fazer o exagero na minha ação de vestir o casaco? Como eu posso ser exagerada bebendo água? Como eu posso fazer a repetição? E assim vai. Cada uma das suas ações pode utilizar uma chave do humor. E última dica, e não menos importante. Arrisque-se, se apresente. Não adianta ficar só criando dentro de casa, não sair de casa, não mostrar pra ninguém. Não dá, gente, não dá. Porque quando a gente chega na frente do público, é uma loucura, muita coisa acontece na nossa cabeça, no nosso corpo. Então, busque espaços que você possa se jogar, testar, sejam eles encontros de circo, grupos de amigos ou até um jantar da família. Quem sabe você pode fazer sua cena cômica num jantar da sua família. Busque espaços abertos, cabarés, espaços de treino. Treinar com o público é essencial e é parte do processo. É muito importante. Porque aí você também vai treinar a sua escuta do público. Você vai saber o que funciona, o que não funciona. Mas não desista das suas ideias se elas não funcionarem de primeira. Testa mais de uma vez. Às vezes você errou o tempo da sua piada. O tempo cômico é super importante para a criação da cena. Às vezes você respirou na hora errada. Às vezes você só fez no momento errado, mas a piada era boa, ela deve vir um pouco mais pra frente. Última dica: respire.
Você está respirando em cena? Se lembre de inspirar e expirar. Teve uma ideia? Inspira. Solucionou o seu problema que você estava ali a cena inteira tentando solucionar? Expira. Que nem na vida, quando a gente resolve uma coisa, a gente expira. Em cena, você pode deixar essa respiração aparecer ainda mais. E o público vai respirar junto com você. Vão ter dias de muito riso e outros com menos riso. Mas não desista, não desista, gente. Tudo é possível. Lembra, às vezes você não tem uma personagem muito engraçada, mas você fala coisas engraçadas. Às vezes a sua situação é engraçada. Tem várias dicas aqui para você conseguir criar uma cena cômica. E agora vamos lá para as dicas de ouro para a organização, porque também é importante sermos pessoas organizadas no processo criativo, gente. Não dá pra gente ficar lá só e se perder. Então, primeira coisa, tenha um arquivo pessoal para registrar todas as suas ideias. Seja um caderno, uma pasta no Drive, qualquer coisa. 2. Faça os exercícios e anota todas as suas ideias. Faça várias vezes. 3. Realize na possibilidade do agora. Faz com o que você tem. Não espere o figurino ideal, o equipamento ideal. Eu quero ter isso um dia? Ok, mas o que você tem agora? 4. Alimente-se de imagens. Pesquise no Pinterest, no YouTube, em livros. Vai criando aí imagens que te ajudam nesse processo. 5. Assista referências que você considera engraçadas. Descubra do que você ri. 6. Se filme. 7. Pesquise inspirações. 8. Organize sua agenda. Separa um tempo para criar e pesquisar. Isso é muito importante. 9. Mostre para amigos, família, público desconhecido. Esteja aberto a retornos, mas também confie em você e não se confunda com tudo que falarem. 10. Arrisque-se. A rua é um ótimo lugar para você se arriscar, para você se jogar. Busque movimentos de artistas de rua, praças, parques e comece a experimentar a sua cena por aí. Já se joga, não espera o momento ideal. Bom, gente, partilhei com vocês um pouco desse processo criativo, teorias sobre o riso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição desse vídeo as minhas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, pode me escrever. E também vou deixar algumas referências bibliográficas e uma playlist no YouTube com vários vídeos cômicos para vocês poderem estudar. Eu sugiro que vocês assistam todos esses vídeos que estão nessa playlist e busquem identificar quais as chaves do humor estão contidas neles. Isso é um ótimo treino da mente, do olho, do corpo para enxergar o humor e a criação da comédia. E bora lá criar mais cenas cômicas para elas se espalharem pelo mundo. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu!